surge o Gaiarbe. Fala um pouco disso, como é que foi o nascimento dessa criança, como é que foi essa gestação, como é que foi isso? Então, a nossa associação, ela surgiu depois do meu diagnóstico em 2020, né? 2021, que saiu o meu diagnóstico de autismo. Vamos né? abrir um parênteses aqui para essa. Eu estava esperando essa pergunta para depois, mas já que você tocou no assunto, vamos lá. Eu vi na reportagem, se não me engano, no Folha da Terra, que com 36 anos você fechou um diagnóstico como autista. Como isso, você viu no Fantástico também, tá? Ah, foi? Como é que foi isso? Então, o meu diagnóstico, ele foi fechado quando eu estava concluindo o meu mestrado, porque a minha orientadora, a gente tinha orientação toda semana ou a cada 15 dias. Então, eu levava meu computadorzinho, minhas anotações e ficava aquelas 2, 3 horas de orientação, né, trabalhando em cima do material da dissertação. E ela observava, você ficar 2 horas com um aluno ali no particular, vocês dois, você começa a enxergar as demandas, né? E a minha orientadora, ela tem um filho autista de 10 anos. E ela certamente uma pessoa treinada, né? Olhar treinado. Olhar treinado nessa área, né? Tem um filho autista. E aí, depois de um tempo, observando, ela falou assim, o que você acha, né? Você passar por uma avaliação com um psiquiatra aqui nosso, que apoia a UF, a gente está sempre em parceria, porque eu vejo em você características de autismo. Então, eu acho, se você tem vontade... E assim, eu estava também num processo depressivo, significativo, com muito toque de limpeza, que eu me libertei, graças a Deus, porque faz muito mal. A gente pensa que é brincadeira, mas faz mal, traz sofrimento. Você vê um negócio sujo, você não sabe se assenta para assistir a série, você vai lá limpar, isso traz o sofrimento. E às vezes nem tá tão sujo assim, né? Nem tá, mas na sua cabeça tá. Na cabeça da pessoa que tá doente Caramba, cara. É assim. Então, assim, essa professora que teve esse olhar sensível, né, treinado, para poder perceber as características. E a partir do momento que ela me encaminhou, foi a minha análise. Ela tem um filho, ela tem um olhar treinado. Se ela está me encaminhando, é porque ela está observando mesmo o autismo, né? Então, eu já fui imaginando o que seria mesmo. Só que quando eu comecei a minha avaliação, ela foi em início da pandemia, foi antes da pandemia, alguns dias antes. Eu fui ao Rio na primeira consulta e coisas de uma semana depois, uns 10 dias, veio o boom da pandemia. E aí não podia mais ninguém sair de casa. Então, todos os meses eu fazia teleconsulta, recebia as receitas ali, comprava as medicações e fiquei nesse tratamento durante 1 ano e meio, todos os meses, consultas com o meu psiquiatra, né? Até ele fechar o diagnóstico. Então, ele me tirou da depressão, ele me tirou do toque, ele precisou limpar as comorbidades que eu tinha, né? Esses sofrimentos para poder enxergar a característica do autismo numa mulher que é diferente de uma mulher adulta, que já tinha um cérebro amadurecido, que já tinha experiências de vida. Então, ele precisou me limpar, tirar e poder enxergar esse autismo com mais assertividade. Foi a partir daí que surge a Gaiarbe, a partir do meu diagnóstico, né? E eu demorei 4 meses para falar para a primeira pessoa. Era um amigo meu, um professor de matemática, o Willer, e a gente viajava para Macaé toda terça e quinta de carro junto. E eu demorei 4 meses para contar para ele. Uma pessoa muito próxima, que eu já estava 13 anos de estrada com ele, trabalhando junto. Eu falei, gente, uma hora eu vou precisar abrir, né? Então, assim, porque os diagnósticos em si, qualquer diagnóstico, ele já traz um pouco de vergonha, né? Você já tem vergonha de comentar, de falar sobre o assunto, mas eu precisei fazer esse exercício, fazer terapia. E assim, desculpa te interromper, mas eu acho que nós temos 2 questões aí. Você tem essa vergonha que você comentou, e tem a sensação ruim daquelas pessoas que acham que tu tá querendo armar uma parada, né? Não, deve estar querendo receber algum benefício, isso aí. Pô, 30 anos na cara, descobrir autismo, tá de sacanagem comigo. Tem esse comentário também, né? Que eu acho que às vezes ainda é mais cruel do que o sujeito que não consegue compreender. Fala um pouco disso. Então, é justamente isso. Eu ouvi, isso tudo que você está falando, eu ouvi em palestras que eu dei, em amigos pessoais, né? O autismo virou moda, agora todo mundo quer ser autista, né? E, assim, minha preocupação quando eu fui falar para ele, eu sei que é uma pessoa esclarecida, uma pessoa de boa que também é autista. O diagnóstico dele saiu, acho que com 52 anos. Caramba. Ele foi lá. Ele é o esposo da Letícia, ali da Secretaria de Educação de Itanguá.
da Letícia Bittencourt, é o Ah, esposo tá. dela, o Sim, Willer. Ele sim. também teve diagnóstico tardio, Sim. né? Então, assim, na questão da mulher, já existe um rótulo muito daqui, assim, essa mulher tá com frescura, essa coisa da cabeça dela. Uhum. E tem muito de invalidar o que o outro sente, ou o que o outro tem. Então, eu cheguei a passar pelo preconceito mesmo de tudo é autismo Os agora. comentários são mais, São muitos, sobretudo né? em relação à mulher, são os piores possíveis. Tá precisando arrumar um homem, vai arrumar uma pia para lavar louça, arrumar Isso é coisa da cabeça dela, essas né? coisas assim. Como é que você foi futucar isso? Mas para que você teve para que você teve Você foi- necessidade de catucar isso com 36 anos? De pesquisar isso, né? E você consegue, por exemplo, hoje comprar carro com desconto? Você pergunta. É mesmo? Não, a legislação ainda não permite a pessoa. Quando permitir, eu vou querer, porque é um direito meu, assegurado por lei, mas eu tô avisando. E já me perguntaram, né, se eu comprei carro com desconto. Ainda não. O cuidador da pessoa com autismo, ele pode adquirir o veículo no nome da pessoa que tem autismo, né? Ele sendo o condutor, sai com desconto, sim, aqueles descontos. Mas a pessoa autista, adulta, emancipada, ela não pode comprar com desconto, que é um erro da legislação. Mas, por exemplo, uma pessoa surda pode comprar. Uma pessoa que tem uma visão bilateral, ela pode comprar. Uma pessoa com deficiência física, o carro sai estruturado para Sim, ela ter um desconto. Mas a pessoa autista adulta, ela ainda não pode comprar. Tô falando porque eu pesquisei, né? Se é um direito meu, eu queria. Lógico, claro. Mas não pude comprar. Então já me perguntaram quais foram os benefícios que eu tive até hoje. Quais são os benefícios que você teve descobrindo o autismo, né? E aí eu explico, né? Pelo contrário, eu só tive prejuízos ao longo da minha vida, né? Porque eu fui convidada a me retirar de 5 escolas. Minha mãe era chamada na escola toda semana, ela já não sabia mais o que fazer. Eu lembro da minha mãe embrulhando cinto e papel de pão e ficando na porta da sala com cinto, para ver se eu sentava, parava de agredir os colegas, né? Então, assim, eu saí de 5 unidades, fui convidada a sair. E a última que eu fiquei porque a minha tia era diretora adjunta da escola do desembargador. Então ali minha mãe pediu, pelo amor de Deus, essa aqui não convida sua sobrinha a se retirar não, que eu já não tenho mais aonde botar para estudar. Desse jeito. Por quê? Porque não tinha uma medicação, porque não tinha uma intervenção, não sabia que eu fazia aquilo por algum momento. 30 anos atrás não tínhamos os TODs e TDAHs da vida que hoje se fala tanto, né? Então, assim, as pessoas perguntam muito isso, sabe, Flávio? Aí eu falo tudo que eu não tive, e aí isso acarretou em quê? Em depressão, acúmulos de toque, acúmulos de sofrimento. São anos você fazendo coisas que você tá se sentindo que tá desajustada, mas você não tem uma explicação para aquilo, né? E aí, quando você fecha um diagnóstico, você começa a linkar as coisas. Ah, entendi por que eu fazia essa coisa. Ah, entendi porque eu andava até quase 10 anos de idade sem blusa. Minha mãe, pelo amor de Deus, Ayla, você já é uma mocinha, tem que botar uma blusa pra ir na rua brincar com os coleguinhas. E eu detestava vestir blusa, só botava a parte de baixo. Então, e por que eu tirava a blusa e ficava encostando minhas costas, minha barriga no geladinho da parede, no chão, para sentir a sensação do gelado? Então você começa a entender, e aí você busca também na literatura, no estudo e na sua história de vida, por quê, né? As coisas se conectam, né? Mas assim, eu sempre falo para as pessoas assim, quais são esses benefícios? Me falam, né? Eu não tenho direito a receber o BPC. E aí o Gaiarbe aparece para dar essas respostas para as Aylas da atualidade, né? Pois porque... Você tinha 10 anos, 8 anos, isso há 30 anos atrás, e agora você tem também pessoas com esse mesmo sofrimento muito. E sem o amparo, né? Muito. Por que aconteceu? Um belo dia, eu fui ao Santíssimo, né? Fiquei lá muito tempo em oração, né? Já tinha recebido o diagnóstico, tinha falado com pessoas próximas, né? Dentro da minha própria família, nesse seguinte sentido. Mas, Ayla, tem certeza que você é autista? Você tem certeza, né? E, pelo amor de Deus, esse comportamento agora tá diferente como? Eu falei assim, esse comportamento eu sempre tive, é porque eu te escondia, mas eu tô me sentindo mais à vontade para agora, né, fazer. Então, assim, eu fui à igreja, fiquei em oração muito tempo, eu falei assim, meu Deus, será que eu vou começar a falar para as pessoas agora que eu tenho autismo? E eu não tenho esse problema de tenho autismo ou sou autista, não. Eu transito nesses dois universos. Será que eu vou conseguir falar para as pessoas que eu sou autista? Eu vou ficar com vergonha? O que eu vou fazer com isso? Rio Bonito tem muito autista, né? Mas onde eles estão? O que eu posso fazer com isso? E aí, eu orei, pedi direcionamento a Deus e saí dali com o propósito de juntar todos os autistas de Rio Bonito. Se eu vou juntar essas pessoas, eu quero usar a minha história de vida
para ajudar as pessoas, né? Então foi um propósito de vida minha, pessoal. E eu comecei... Já com uma formação na área também, já, né? Para você poder também... Eu já tinha isso, ajuda, já com caminhos assim dentro da universidade, já tinha concluído o meu mestrado e já trabalhava há muitos anos com alunos, né? E aí eu falei assim, não, eu quero juntar as pessoas da cidade, eu quero juntar a minha cidade, eu quero fazer alguma coisa por eles, para eles. E aí eu vi que o novo símbolo do autismo, o infinito colorido, ele tinha sido criado por autistas adultos, que enxergava a questão da neurodivergência dentro do autismo. Ele é infinito, você não tem um início e um fim como uma régua. Você não pode mensurar, calcular, e dentro do próprio autismo você vai ter outras condições. Então você pode ter um autista negro, um autista gay, um autista que tem um TOD, um autista que tem uma depressão, um autista que tem várias questões dentro do autismo. É uma neurodivergência e você não tem um início nem um fim. Eu falei, eu gostei desse símbolo, fui na Lan House, criei um nome na minha mente, falei como eu queria que desenhasse, dali foi surgindo, Flávio surgindo. Marquei uma primeira reunião, foram 3 pessoas. Na primeira reunião. Isso a gente já tinha feito um grupo no WhatsApp, quero mandar um beijo pra Má. A Má me ajudou muito, eu expliquei pra ela, Má, vamos juntar as famílias de autistas de Rio Bonito, você me ajuda. Primeiro botei Má, depois botei mais umas 3 pessoas, falei, gente, agora vocês começam a pegar todas as famílias de autismo e ir mandando o link, convidando, quer participar? A gente vai começar a fazer um movimento, a gente vai se juntar. E foi tomando proporção, primeiro mês 20 e pouco, aquilo foi crescendo, e fiz a primeira reunião, foram 3 pessoas, eu falei assim, gente, eu não vou conquistar essas famílias por reunião. Elas não querem agora uma coisa formativa para sentar e conversar comigo e falar de leite, não querem isso. O caminho para eu chegar a essas famílias e crianças agora não vai ser dentro de uma sala em reunião, eu vou fazer festa, vou fazer um evento, vou fazer alguma coisa. Foi quando eu fiz o primeiro encontro, a primeira nossa festa foi lá no Green Valley 2023, dezembro de 2023. E aí fui lá em Claudete, do Luga. Claudete, quero fazer uma camisa com esse símbolo, que é o nosso símbolo da associação agora. Quer fazer outras camisas? Não sei, vamos fazer não sei quantas. Dá quanto isso? 1.800 e tanto. Isso tudo? Pode fazer. Então as pessoas pensam, Flávio, que a gente também não gasta dinheiro de bolso, não. Eu acho que tem gente que pensa que eu até recebo muito dinheiro pela associação, tá? Que a nossa conta tem dinheiro, que eu gasto. A gente ainda nem tem conta bancária aberta, tá? A sigla GAIARB significa? Grupo de Apoio para Indivíduos com Autismo de Rio Bonito. Como eu falo grupo de apoio para indivíduos, é qualquer indivíduo. Pode ser alguém que seja responsável por ele, pode ser ele mesmo. Então, eu mesmo sou um indivíduo que tem autismo e como outros já apareceram, adultos, né? Por isso que a gente fez um grupo de apoio. E aí, Flávio, foi a primeira festa que eu fiz, nossa, já foi maravilhosa lá no Green Valley. Aí já botei Fabão debaixo do meu braço, que tem um filho autista. Fabão já me emprestou o pula-pula. Aí já botei Claudete debaixo do meu braço, que faz um trabalho social lindo na Betânia, minha parceira maravilhosa. Já me abraçou, já fiz um monte de camisa lá. Eu falei, Claudete, como é que eu vou pagar 1.800 e tanto de camisa? Mas eu vou pagar. Paguei, vamos distribuir essas camisas. Enfim, Flávio, assim, e aquilo foi lindo e as pessoas compareceram, foram 70 e tantas pessoas. O Zeca, lá na Lua, fez oficina de circo e daquilo ali foi crescendo, as pessoas ouviram, tem uma maluca por aí chamada Ayla, que ela começa a juntar todo mundo e ela sai coisas da mente dela e ela começa a fazer. E aí foi chegando gente. E a proporção... a sua estratégia de sair da sala... Foi melhorando, acabou dando certo, porque eu entendi que eu tinha que primeiro abraçar essas mães que não são convidadas para Natal nas suas famílias, porque pensa assim, que vai levar o filho, vai quebrar, vai estragar a mesa, a ceia. Não são convidadas para os aniversários. Muitas não vão ao shopping, não sabem o que é um brinquedo inflável daquele enorme que a gente coloca no nosso evento. Não tem o costume de estar comendo uma pipoca com algodão doce, porque o salário mínimo só do governo, o BPC, é pouco. Se for comprar pipoca, algodão doce, tira de outra necessidade básica. Então são famílias que eu entendo, que precisam daquele movimento, daquele acesso. E algumas famílias com duas crianças autistas, Eu tenho famílias com 3. Eu tenho uma mãe que tem 3. 3? Flávia, eu já ouvi muitas histórias, mães querendo se suicidar, que eu tive que apaziguar o momento...
Mães que eu tenho mães que eu todo mês, quase cesta básica tem que ser certa, porque são mães com 4 filhos. Eu vi uma pesquisa também de que nessas famílias, boa parte dos homens se pirulitam depois que descobre que a criança nasceu autista e tal, e aí Maioria, a maioria. abandona, larga a mulher com as crianças. O e nosso, só para você ter tal. uma Isso noção. quantificado cientificamente, com pesquisa. Muito com cientificamente tudo, é altíssimo não é índice. balão, não. Não é altíssimo índice. Então, nosso grupo, ele tem, se eu não sei, são se 269 ou 270 pessoas no grupo. Dessas pessoas, se eu te falar que eu tenho acho que 5 ou 6 pais, por aí no máximo. 5 ou 6 pais, ou 7. Não tem mais do que, não passa de 10, não sei, é bem menos. Eu acho que uns 5 ou 6. O restante, eu tenho 2 avós, o restante mães. Então, por aí você tem uma noção da importância e da efetividade de uma mãe na filha de um filho atípico. Então, é isso mesmo. E seja não somente no autismo, né? Qualquer outra questão, Acredito que a partir desse movimento os todo. pais vão chegar. Não, eu digo assim, não só os autistas, mas assim, outras síndromes também começaram a identificar esse lugar como um lugar de acolhimento e tal. Então, Flávio, Como é que é isso? eu pensei que você fosse falar que a partir de agora os pais iam vir para o grupo. Podem vir. Tomara, Então, né? Flávio, eu recebo muito pedido de ajuda dos municípios em torno. Eu ajudo algumas pessoas de Tanguá, que aí eu conheço, né, alguns políticos aqui, eu faço alguma mediação, eu ajudo do jeito que eu posso. Pessoas de Silva Jardim já me procuraram. Eu tenho umas 2 mães de Itaboraí, porque o filho estudava em Rio Bonito, porque servidora de Rio Bonito. Então, existe ainda as pessoas querendo participar. Muitas questões dos outros casos querendo participar do grupo, da associação. Eu tento ajudar, mas eu coloco que a gente também tem a nossa limitação. Claro. Né? Mas eu tento ajudar de alguma forma e eu acho importante que esses movimentos se juntem, que você percebe que a maioria das políticas públicas, elas nascem a partir de um movimento organizado que foi para a rua e lutou Claro. para que conseguisse o seu espaço, o seu direito. Desde o salário mínimo até. Desde o salário mínimo até a mulher votar, até o negro, até tudo. Todo o nosso é. contexto social, sociocultural. Recentemente tivemos um dia 1º de maio, que é chamado Dia do Trabalhador, Por quê? remete a uma questão, Exatamente, né? Como as pessoas também falam besteira quando a gente fala o Dia da Mulher Internacional. Gente, por que bobeira de Internacional da Mulher? Então, existem contextos históricos, né? Fatos. Então, eu penso que a sociedade ela precisa se organizar em pequenos grupos ou grandes, não importa, para ganhar visibilidade para sua causa, sim. Claro. É importante para aquela política pública surgir, sim, né? Para a lei surgir, para sair do papel, para os movimentos terem espaço. Então, assim, eu tento acolher o máximo de pessoas que eu posso, mas esses municípios me mandam, eu fico bem limitada, né? Porque às vezes está pedindo médico, está pedindo remédio, está pedindo alguma atividade que eu não tenho, né? Não tenho nem para gente ainda, então não tenho para ofertar para eles. Mas assim, a gente está caminhando, está avançando. A gente oferece hoje 2 atividades, né? Eu tenho um parceiro maravilhoso que me ajuda, né, a ofertar 2 atividades para todas as crianças que queiram fazer. A gente não pode obrigar nenhuma mãe a levar seu filho na terapia. Ela leva se ela achar que é importante, né? Então, a gente tem a psicomotricidade, que é uma terapia, e a psicologia, essas 2 atividades gratuitamente pela associação, né? Tem as cestas básicas que a gente monta, entrega, né? Bastante, o fluxo de cesta básica é grande. Esse nível de estresse do familiar da criança com autismo, com outra síndrome qualquer, eu fico imaginando que esse familiar também precisa de um acolhimento, de um atendimento, de uma conversa, de psicólogo também. Precisa né, muito, Flávia. A gente faz roda de conversa com as mães, já tem um certo tempo que a gente não faz, porque a nossa psicóloga tá para ganhar neném agora a qualquer momento. Mas nós vamos começar pela Secretaria de Inclusão Social as rodas de conversas com todas as mães, tá? Não só na associação, o meu trabalho é pessoal, direcionado ao grupo autista, né? Na Secretaria de Inclusão Social são todas as famílias atípicas. Então, todas as pessoas com deficiência, os seus familiares, nós ofertaremos as rodas de conversas mediadas pelo psicólogo e a gente vai fazer esse aviso pelas redes sociais da Prefeitura, avisar sobre o início dessas rodas, que começam esse mês.